Qual é o melhor crédito para você? Né? Qual é a melhor linha? Qual é a melhor instituição? Né? Por que se associar a apenas uma instituição? Né? Se o melhor deve ser o mais competitivo, né? Se o melhor deve ser o que presta melhor serviço, com maior qualidade, né? Isso tudo é intrínseco ao nosso dia a dia, a tudo que a gente faz, né? Aos serviços prestados, aos equipamentos, aos produtos que a gente compra, né? E por que não aplicar isso ao mercado financeiro? Porque, historicamente, o mercado financeiro, todo mundo que recorre ao mercado financeiro, ele é taxado como um tomador de crédito, de risco. E está aí um grande erro histórico que nós da Finplace viemos consertar. Né? O tomador de crédito, ele não é um bicho, um pato feio. Muito pelo contrário, ele é um empreendedor que tem demandas de caixa para subsidiar o crescimento ou sustentar ou transitar o seu negócio, o que é muito natural. E aqui eu vou falar um pouquinho de tipos de crédito, como o Brasil enxerga o crédito de forma completamente equivocada, né? A gente não faz crédito realmente no Brasil, né? A gente faz uma operação de lastro, né? Se a gente for ver, porque crédito puro, né? Apenas com aval do sócio, tem pouquíssimo, né? O que mais tem é com lastro em veículos, em imóveis, né? Nós vamos falar aqui do lastro de recebíveis, que é uma linha extremamente rápida, né? e pouco burocrática, mas no final do dia o que nós temos é crédito puro, né? Aquele clean que deveria incentivar e fomentar o empreendedorismo no país, não é culturalmente algo muito fácil aqui, né? Isso também é algo que a Finplace vem com o tempo e com o devido volume empoderar essa demanda do empreendedor. Bom, a burocracia e a falta de transparência são os principais entraves desse mercado, né? As danadas letrinhas miúdas e a burocracia extremada, o comitê de crédito, a decisão que vai sair 3, 4, 5 horas depois, né? Não é assim que a gente deveria tratar o nosso cliente. Eu pergunto a vocês, né? Vocês tratam o cliente de vocês assim? Né? Você demora a responder ele horas? Né? Vai submeter uma demanda dele a um possível comitê de entendimentos? Não, seu cliente é rei. E por que o cliente financeiro também não é rei ou rainha? Por que ele é tratado, né, como um pato feio, um tomador de crédito? Ora, isso tem que acabar no país, né? E essa é a grande luta que nós temos hoje na Finplace. Eu queria falar um pouquinho com vocês as diferenças de crédito no país. Lembrando que crédito puro no país é muito difícil, né? A gente está sempre falando de crédito com lastro em alguma coisa, né? Ou seja, baseado em alguma coisa, né? Essa é uma característica do brasileiro e que nós, como marketplace, e a pulverização e a quantidade, a desverticalização bancária, a gente quer trazer no tempo para o país, né? Inclusive o peer-to-peer lending, né? O crowdfunding, a gente quer trazer opções de investimento também, né? De quem tem esses recursos para fomentar a economia direto, né? Em vez de colocar numa instituição que vai colocar num banco e que vai tomar parte dos seus lucros em função de uma pseudo-garantia, né? Que isso é muito, muito, muito cultural, né? Esse não correr esse risco te deixa mais pobre o investidor e deixa mais pobre o empresário e, infelizmente, o processo menos competitivo. Mas chegaremos nisso e terei o prazer de fazer uma webinar especificamente sobre isso. Mas, vamos lá. Empréstimos, a gente tem praticamente o tipo de crédito de curto prazo, esse da esquerda, a bolinha verde, e de longo prazo, a bolinha vermelha. Então, o que caracteriza o curto prazo?
normalmente entre 180 e 360 dias, ou seja, 6 meses, até 6 meses ou até um ano, depende da instituição e do que nós estamos falando, tá? Mas vamos conceituar aqui entre 6 meses e 12 meses é curto prazo. Acima disso, nós estamos falando que é longo prazo, ok? E aí, normalmente a gente tem alguns tipos de empréstimos de curto prazo. E aí, pessoal, vai mudar o nome a depender da instituição, a depender de quão sofisticado é o veículo, né? Tem veículos de factoring, tem veículos de FDIC, securitizadoras, instituições financeiras, A1, A2, A3, e tem várias formas, né? Principalmente hoje, com a desverticalização financeira e o Open Bank introduzido fortemente pelo Banco Central, a gente tem várias opções, mas no final isso é empréstimo de curto prazo ou de longo prazo, certo? Normalmente o empréstimo de curto prazo, ele é usado para capital de giro. E o que é o capital de giro? Né? O capital de giro, ele é um recurso, né, de giro curto, um capital, um recurso de giro curto. Tá? Normalmente ele se caracteriza por um giro de até, no máximo, 6 meses ou um ano, né? E ele não deveria ter algum tipo de lastro, mas vamos aceitar que no Brasil isso é algo utópico, né? E que a maioria aqui no Brasil pede um lastro, algum tipo de garantia, né? Um over collateral. Mas no final um empréstimo de curto prazo, ele se caracteriza por uma linha de capital de giro. E o financiamento de longo prazo, perceba que nós mudamos o nome de empréstimo para financiamento. Por quê? Porque ao ser de longo prazo, né, ele tem uma característica contábil de financiamento, né, de exigível de longo prazo. Então, é comum que nessas horas, para esse tipo de investimentos mais duradouros, é para abrir filial, para expandir, né, para fazer uma reforma estrutural, né, isso deve ser muito bem calculado. Normalmente, isso tem taxas, né, mais atrativas, mas também você precisa de uma estrutura, né, de garantia muito alta. Né? De novo, a gente vai barrar no danado do lastro no Brasil. Né? Então, o que a Finplace focou no primeiro momento é os empréstimos de curto prazo. E aí tem vários nomes na plataforma, e depois a gente vai falar mais sobre isso, mas existe uma linha muito boa e que a gente colocou como carro-chefe da nossa plataforma, que é antecipação de recebíveis. E é nela que eu quero me ater agora, porque tem uma grande vantagem para vocês, empresários nessa linha, né? Ela é uma linha com baixa burocracia, né? E ela é uma linha que você pode comparar as qualidades. Ela é um padrão, ela é uma commodity, né? Ela é um celular. Portanto, o padrão daquele celular é único, né? O padrão da sua venda, da emissão da sua nota é única, né? O que vai variar é a presteza do seu fornecedor, no caso, o seu financiador, né? Em te atender. E é esse empoderamento que nós queremos te mostrar aqui agora, né? Então, essa linha de antecipação de recebíveis é uma modalidade que mais democratiza o acesso ao crédito. Por quê? Porque toda empresa, todo empresário, ele emite uma invoice, uma venda, quer seja no Brasil ou no mundo, ok? Então, se ele tem um negócio que presta serviço ou vende algum produto, enfim, ele emite uma nota fiscal, tecnicamente conhecida como XML, que é a nota fiscal eletrônica. Isso é a padronização. Então, é por isso que a gente focou fortemente na Finplace como nosso carro-chefe antecipação de recebíveis, porque eu padronizo a relação do produto e vou focar no serviço. Ou seja, se você fizer uma antecipação de recebíveis num banco de primeira linha, ou numa factoring, numa securitizadora, ou quer seja num peer-to-peer lending, ou seja, direto uma pessoa física comprando, ele é o mesmo recebível. Ele é o mesmo telefone celular, para o rico, para o pobre. Isso é democrático. Por isso a gente focou toda a nossa energia inicial, né, para que a antecipação de recebíveis fosse nosso carro-chefe. E do que se trata a antecipação de recebíveis, né? Nada mais é do que suas vendas feitas a prazo, né,
a gente te ajudar a negociar uma antecipação desse pagamento, colocando um terceiro intermediando essa relação. Então, existe uma relação entre você e seu cliente, né? Você como empresário que tem algum produto, né? Que você vende ou presta algum serviço, você então tem uma relação com o seu cliente e neste momento você pode vender à vista ou a prazo. Vai depender da sua relação comercial, da sua concorrência, N fatores, certo? Então, se você vende a prazo, né, você tem a chance de trazer a valor presente, ou seja, aquilo que você receberia daqui a 30, 60, 90, 180 dias, você traz, né, para o dia de hoje, os próximos 2 dias, enfim. Essa é a grande vantagem desse produto, fazer caixa com uma venda que receberia futuramente. E essa transação, ela é uma triangulação, nada mais é do que uma relação que você tem com o seu cliente, né? E que você coloca uma instituição financeira aqui nessa ponta para fazer parte dessa relação e antecipar esse recebível, né? Esse triângulo comercial. Então, esse triângulo, sendo bem feito e respeitando todos os critérios fiscais, né? E de lisura do crédito, e não pensaria de forma diferente de todos vocês, esse é uma commodity, é um padrão. Então, esse recebível, ele pode ser operado com qualquer financiador no país. E é isso a grande diferença. E esse é o poder que vocês têm na mão. Vocês não estão pedindo uma exceção, né? Vocês têm uma nota fiscal na mão, que é um padrão, e pode ser negociado por qualquer instituição financeira no país. Então, vou dar uma informação para vocês. Existem mais de 2.700 instituições financeiras no país. E esse é o objetivo do Banco Central, ao desverticalizar o poder bancário, o Open Bank, né? Tirar o monopólio dos 4 ou 5 maiores bancos que dominam tudo. Se o XML, né, a nota fiscal é o padrão, por exemplo, por que então ficar na mão de um grande monopólio e não diversificar? Trazer qualidade, trazer opção, Uber, iFood, Airbnb, isso não piora a vida de ninguém, muito menos dos financiadores, só melhora a vida de todo mundo. Esse é o capitalismo cooperativo.